Bom, nossa aula já está gravando. Boa tarde para todos. Uma boa tarde especial para os alunos da disciplina Saúde e Trabalho, porque foi por meio da disciplina Saúde e Trabalho que surgiu toda a ideia da gente estar fazendo esses momentos abertos. Um momento também para aproximar quem está lá na prática, quem está no dia a dia da clínica, quem está no dia a dia do trabalho, aproximar tanto as temáticas e discussões, né, que nós estamos fazendo dentro da universidade, mas também para aproximar os alunos da escuta, das falas e das vivências de vocês que estão no dia a dia da clínica, no dia a dia do trabalho. Isso é muito, muito, muito importante para o conhecimento, para esse conhecimento translacional, para essa troca, enfim. Então, um abraço muito gostoso, uma boa tarde super forte para os meus alunos. Uma boa tarde para todos vocês que vêm participar aqui conosco, que são de várias instituições, de vários lugares do Brasil, e que tiram esse tempinho, né, que eu sei que é difícil, mas que tiram esse tempinho para estar aqui com a gente. Então, muito obrigada. Hoje é a quinta aula aberta dessa nossa proposta de aulas abertas do Netras. A gente encerra o ciclo de aulas abertas hoje, então é a nossa quinta e última aula aberta, ligada, né, à disciplina Saúde e Trabalho. A gente ainda está conversando lá no grupo e vamos pensar algumas estratégias para, às vezes, no futuro, a gente pensar um próximo ciclo de discussões e de apresentações dessas aulas abertas. Então, sejam todos bem-vindos, né, a esse nosso quinto e último encontro. As aulas abertas, elas são gratuitas, né, como a Sandra colocou aí, principalmente para a gente potencializar essa distribuição, abertura, conhecimento, diálogo, bate-papo relacionado com temas importantes da saúde e do trabalho, não só da saúde do trabalhador em si, mas do campo de conhecimento que relaciona trabalho e saúde. Vocês todos já sabem, né? A gente tem uma equipe grande no Netras, mas tem um grupo de fofos lindos que é composta pelo João, pela Aninha Guesse, pela Eleonora, pela Isabela e pela Ana Rita, que são o grupo, a equipe lá do Netras, responsável por preparar, estruturar, organizar, colocar as informações lá no Instagram. Então, eu queria mandar um beijo grande para vocês, fofos do Netras. A gente divulgou essa aula e colocamos 2 links de artigos científicos que utilizam as práticas integrativas e complementares. Se eu falar alguma coisa errada, Gabi, você me corrige, tá? Gabriela. Mostrando esses artigos, eles exemplificam o uso dessas práticas integrativas relacionadas com a saúde de um grupo de trabalhadores. Um dos artigos ele é específico de um serviço de saúde ocupacional e o outro artigo ele é voltado para um grupo de trabalhadores, no caso de enfermeiros, com síndrome de burnout, que é uma síndrome com várias características psíquicas relacionadas com o trabalho. E nesses 2 artigos falam um pouquinho, né, dos efeitos e benefícios dessas práticas integrativas para esses trabalhadores. Na medida que a nossa aula for seguindo, a equipe do Netras vai colocar no nosso chat o link para vocês que são de fora, né, que não fazem parte da disciplina, preencherem o formulário para receberem os certificados. Então, fiquem atentos aí no chat. E por que a Fabiana pensou esse último módulo da disciplina? Quando eu estruturei a disciplina, Fabiana, práticas integrativas, a gente veio falando de organização do trabalho, de ergonomia, de sentido e significado, da filosofia do trabalho, e por que práticas integrativas no último encontro? O que a gente fecha a disciplina com uma temática de qualidade de vida no trabalho? Já tem vários estudos relacionando a qualidade de vida,
a satisfação, a motivação, a sensação de bem-estar do trabalhador como potenciais, não só para a própria saúde do trabalhador, mas também para a saúde da empresa como um todo, para a produtividade da empresa. Várias vezes os nossos palestrantes falaram, olha, não dá para a gente fazer um trem só para um lado. Quando a gente pensa em saúde e trabalho, a gente tem que pensar nesse local de trabalho, a gente tem que pensar na empresa. No nosso último encontro, a Fernanda falou muito bem disso. Ela falou assim, a empresa quer entender alguns números. E o jeito de dialogar com a empresa é muito importante nesse sentido. E mostrar que um trabalhador satisfeito, um trabalhador com melhor qualidade de vida, com mais bem-estar, ele é um trabalhador que ele produz mais, que ele veste mais a camisa da empresa, e ele é um trabalhador que ele não é só um trabalhador, ele é um colaborador, é alguém que constrói junto à empresa. Não existe empresa sem trabalhador, não existe empresa só com chefe ou só com gerente. Então, identificar essas pessoas, esses trabalhadores, como principal pilar do trabalho e resgatar todos aqueles sentidos e significados do trabalho, toda aquela filosofia importante do trabalho que a gente vem discutindo desde lá do início da disciplina, culmina numa melhora de qualidade de vida no trabalho. E esse é um desafio. Essa melhora da qualidade de vida no trabalho, ela está associada a diferentes fatores. Não só a fatores ergonômicos, não só a questões econômicas ou a questões organizacionais, que a gente veio discutindo aqui nas nossas aulas abertas. Mas ela está ligada também a um bem-estar, uma satisfação, uma motivação. E tudo isso, um TO não resolve sozinho, um fisioterapeuta, um assistente social, enfim, a gente está em todas as aulas também falando de uma equipe interdisciplinar, da importância dessa equipe interdisciplinar. E aí, nesse contexto todo, nesse cenário todo, eu fiz um convite para uma pessoa que é muito querida minha, que é a Gabriela Azevedo Araújo. A Gabriela não é terapeuta ocupacional, ela não é fisioterapeuta, ela é médica veterinária, e a Gabriela tem ela tem uma experiência muito grande com o uso de práticas integrativas e complementares com os bichinhos, então ela tem formação em acupuntura, mas nos últimos anos, graças a Deus e a forças superiores, ela também tem dedicado um conhecimento, uma prática, uma experiência, todo um aprendizado para nós, seres humaninhos também. Então, a Gabriela tem formação em acupuntura, ela tem a formação em auriculoacupuntura, é mestre Reiki, acho que é assim que fala, né, Gabi? Mestre Reiki? Isso. E também tem formação em florais, tanto florais de Minas quanto essências do Pacífico. E aí eu tenho amizade com a Gabriela já de vários anos, sou uma amiga paciente, sabe, gente? Então, ela é meio socorro, está pronto, socorro, pelo amor de Deus, um reiki. Enfim, a Gabriela tem uma experiência muito grande, vai falar aqui um pouquinho para a gente de bem-estar, saúde, qualidade de vida e o uso das práticas integrativas nesse bem-estar, nessa qualidade de vida de trabalhadores. Então, Gabriela, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por trazer um pouquinho aí de todo o seu conhecimento, toda a sua experiência para a gente. Fica à vontade, pode aproveitar aqui da gente, aproveitar da turma, e vocês aproveitem bastante da Gabriela. Muito obrigada, Fabi, pelo convite. Pode me chamar de Gabi, tá, gente? Eu não me importo. Eu agradeço demais pelo convite, pela oportunidade. Eu sou muito grata por esse momento e eu espero contribuir com alguma informação para vocês. E primeira coisa que eu queria saber com vocês, quem aqui já recebeu reiki ou já tomou floral ou já recebeu acupuntura ou é reikiano? Manda aqui no chat para eu ter uma noção. Vitória faz uso de florais. Cadê a galera? Fábio faz uso de todos.
Sandra, não fique triste. Brenda, não fique triste. Você terá oportunidade. Que joia. Bastante gente já entrou em contato. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é, fiquem à vontade para perguntar, tá? Escreve aqui no chat, às vezes eu dou uma paradinha na apresentação e vou respondendo, ou a gente concentra todas as respostas no fim da apresentação, tá? Práticas integrativas ou complementares. Não se usa mais a palavra alternativa. Essas práticas, elas vieram para complementar, assim como a Fabi disse, uma ajuda a outra, uma auxilia a outra. O reiki, por exemplo, eu posso potencializar um tratamento alopático, né, de um uso de uma medicação. Então, integrativa, complementar, tá? A Fabi falou um pouquinho de mim, mas eu vou contar umas historinhas rápidas. Na medicina veterinária, eu me formei e trabalhava com gado leiteiro, se aqui está possível. Mas faz parte da minha história. Cheguei onde eu cheguei por todas as passagens que eu passei e eu sou grata por isso. Quando eu terminei a formação em acupuntura veterinária, pessoas vieram me procurar para fazer o tratamento. Quase não tinha pacientes animais no início. E no início eu ficava meio receosa, mas aí já logo me entreguei para esse universo e achei extremamente interessante. Hoje em dia, meu objetivo é tentar fazer uma terapia sistêmica, tratar o animal e o tutor, tratar no sentido de auxiliar de alguma forma a saúde dos dois seres, né? Que eu falo que são os humanos e os não humanos. E me tornei mestre Reiki, o meu mestre me formou Reiki em 2019. Trabalho com essas duas linhas de florais, que depois mais para frente eu vou explicar para vocês o que são linhas de florais. E eu acho que é isso. O foco não sou eu hoje. Então vamos lá. Para falar de acupuntura, primeiro eu preciso falar um pouquinho da medicina tradicional chinesa, tá? A medicina tradicional chinesa é muito além do que das agulhas, da acupuntura. A acupuntura é só uma técnica utilizada na medicina tradicional chinesa, tá? Na medicina tradicional chinesa, a gente trabalha também, é importante, os exercícios físicos ou respiratórios, a dietoterapia chinesa ou dietoterapia adaptada aqui na nossa realidade, massagens como Tuiná, Doin. Doin seria a pressão em pontos específicos de acupuntura. O shiatsu é como seria um dedilhar nos meridianos. Os meridianos são linhas que ligam os pontos de acupuntura. Eu esqueci de colocar uma imagem, mas depois eu compartilho com vocês essas imagens e os pontos de acupuntura. Aqui está falando fármacos, mas na China seria fitoterapia chinesa. Existe um brasileiro que fez, até médico, que fez uma adaptação entre a fitoterapia chinesa e a fitoterapia brasileira para que a gente fizesse o uso e a acupuntura. Então, olha só quanta coisa a medicina tradicional chinesa trabalha e não só a acupuntura. A realidade da China é mais ou menos esse gráfico, eu coloquei só para dar uma ilustrada. Então, 60% ou um pouco menos trabalha muito mais a fitoterapia do que a acupuntura, tá? Já a nossa realidade seria, no Brasil, a acupuntura difundiu com maior facilidade do que as outras técnicas, pela facilidade de ter agulhas em mão. Aonde eu vou, eu carrego sempre um pacotinho de agulha. Vai que eu tenho um enjoo, ou uma dor muscular, ou uma dor de cabeça muito forte, assim como a gente carrega sempre um frasquinho. Então, eu acredito que essa facilidade e difundir mais a acupuntura foi pela essa facilidade de carregar a agulha.
tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Facilita, antes, quando eu comecei na acupuntura, eu vou pôr um comparativo um pouco do atendimento em pessoas e animais, tá? Animais humanos e animais não humanos. Nos animais não humanos, eu percebia no início que as pessoas falavam assim, ai, nossa, meu animal tá tão estressado, seria mais para distúrbios comportamentais, tá? Isso no início. Hoje em dia nós temos um maior conhecimento, as pessoas entendem que podemos tratar problemas renais, hepáticos, e dores musculares, né, problemas ósseos. E nos animais humanos seria mais ou menos a mesma coisa. Só que os humanos eu percebia que era uma busca maior de tentar tratar a parte emocional no sentido de ansiedade, enxaquecas, tá? Então fica aí essas duas realidades que eu passei, tá? Da minha experiência. Então, quanto tempo mais ou menos existe a acupuntura? Há relatos em algumas bibliografias que os primeiros indícios foram na Idade da Pedra. Coloquei até essa imagem para ilustrar de uma forma engraçada. O início da acupuntura na Idade da Pedra. Aí o Mamute até comenta, que estranho, de repente meu pescoço melhorou. Ou seja, não precisamos colocar a agulha no ponto da dor. Existem pontos no corpo que eu posso, por exemplo, na ponta do dedão do pé, eu posso trabalhar questões físicas como os enxaquecas, cefaleia, ansiedade, irritabilidade, tá? Esse é o primeiro livro que a gente tem, que a gente aprende nos cursos, que comenta-se muito dele. É um clássico da medicina tradicional chinesa, ele chama Imperador Amarelo. Ele foi compilado entre 500 a 300 anos antes de Cristo, e ele relata um diálogo entre o imperador e seu súdito. Na verdade, não seus súditos, é o seu médico. Ele faz vários questionamentos das doenças, dos desequilíbrios, e esse médico, né, esse súdito dele, vai comentando de acordo com a medicina tradicional chinesa, tá? Incluindo comentários sobre a acupuntura. Esse é um livro usado mais para lazer. Como ele é muito antigo, ele está um pouco desatualizado, muito desatualizado. Então, assim, se você tem curiosidade, é mais para entender um pouquinho mais esse mundo, mas não usar como um texto teórico, é uma literatura bacana para a gente entrar em contato, tá? Então, um pouquinho da história no Brasil. Então, em 1961, foi fundado o Instituto Brasileiro de Acupuntura. Um pouquinho depois, veio a Associação Brasileira de Acupuntura. Em 1988, vários conselhos profissionais reconhecem como uma especialidade a fisioterapia. Na veterinária demorou um pouquinho mais, tá? Foi em 1996, se eu não me engano. E em 1999, o SUS implantou como uma terapia. Se eu não me engano, qualquer coisa vocês me corrigem as datas aí. Gabriela. Oi? Gabi, hoje, só para os alunos terem informação, o nosso Conselho Regional o nosso Conselho Federal, ele já reconhece a especialidade de acupuntura, tanto para fisioterapeutas quanto para terapeutas ocupacionais. Perfeito, maravilha. Obrigada. Deixa eu pensar aqui mais, que eu tenho que falar um pouquinho da história aqui. Eu acho que o principal seria isso. Depois, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu acrescento aqui com vocês, tá? Então, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, digamos assim, que seria a nossa realidade aqui, não trata de uma doença, e sim do indivíduo. Um indivíduo é único. Eu posso ter
eu posso ter ansiedade e você tem ansiedade, mas a minha ansiedade é diferente da sua. São doenças iguais e desarmonias diferentes. Somos seres únicos, tá bem? Então, seria mais ou menos isso o objetivo da medicina tradicional chinesa. Então, o que significa acupuntura? Acus, né? A acupuntura veio da palavra em latim. Acus significa agulha e pundure, ponto, local. Mais ou menos isso a tradução, tá? Então, o mecanismo de ação. Eu vou usar um exemplo bobo, vocês me perdoem por usar esse exemplo bobo, mas eu acho que é bem prático explicar dessa forma, que é assim que eu explico para pessoas que nunca entraram em contato com essas informações. A agulha seria como se fosse uma picadinha de pernilongo. Quando o pernilongo vem e pica a gente, o corpo reage e manda células, mais sangue e oxigenação para aquele local. Então, mais ou menos, a agulha seria um corpo... Mais ou menos não, a agulha seria um corpo estranho naquele ponto de acupuntura. E nesses acupontos, né, nesses pontos de acupuntura, cada um deles é responsável por um benefício no corpo, tá? Então, mais ou menos esse exemplo, né, provoca um fenômeno de neuromodulação em 3 níveis: local, espinhal e supraespinhal, resultando na liberação de neurotransmissores, modulando funções como motoras, sensoriais, autonômicas, neuroendócrinas e emocionais, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu colocar aqui. A acupuntura visa a terapia e cura das enfermidades pela aplicação de estímulo através da pele com inserção de agulhas em pontos específicos, né? Que são os acupontos que eu falei para vocês. Eu tô falando aqui de agulha, só agulha, mas não é só agulha, tá, gente? Vou mostrar uns materiais que eu tenho aqui para dar exemplo para vocês. Nós podemos fazer o estímulo do ponto com moxa, que é o estímulo com calor, tá? Moxa bostão, não sei se vocês já ouviram falar. A moxa existe, moxa incenso, que nós podemos usar na auriculoacupuntura, né? Que é na auriculoacupuntura, é na orelha. Podemos fazer o uso de moxa lã, que parece uma lãzinha. A gente pega essa lãzinha, coloca no pontinho de acupuntura com uma proteção, acende essa lã e ela faz a estimulação do ponto. Podemos usar um outro tipo de moxa que chama moxa bastão, que essa aqui é a mais utilizada entre os terapeutas. Nessa moxa aqui que eu estou mostrando para vocês, tem uma erva que chama Artemisia vulgaris. A Artemisia, ela é conhecida pelos seus efeitos analgésicos, relaxantes e anti-inflamatório, tá? Ela acelera a cicatrização também. Então, a gente pode fazer a estimulação de ponto de acupuntura com cromoterapia, por exemplo. A cromoterapia é o uso das cores, né? Vamos pensar nas cores do arco-íris, suponhamos, e das cores dos chakras, que eu vou mostrar mais para frente o que são os chakras. Mas, então, vermelho, laranja, a gente, às vezes, pode usar a cor vermelha para o estímulo do ponto, que é uma cor mais forte, é uma cor mais quente, mas tudo isso depende muito da síndrome ou do desequilíbrio que a pessoa apresenta, tá? Podemos fazer o estímulo manual, como eu falei para vocês mais para trás. Então, existem vários tipos de estímulo do ponto de acupuntura, tá? Eu tenho vários pacientes que têm medo de agulha, então, às vezes, eu faço o uso de cristais, ou tanto na auriculoacupuntura quanto sistêmica, que seria no corpo. Eu faço o uso de magneto, que é um ímã, cromoterapia, eu uso muito, muito mesmo, tanto ambiente
enquanto pontual, que eu tenho um bastão, não tá aqui fácil para mostrar para vocês, mas não tá aqui. Depois eu mostro para vocês, é um bastão, uma caneta, e eu ponho pontualmente no ponto de acupuntura. E agora eu estou começando a estudar e me aprofundar um pouco mais na aromaterapia. Então, alguns aromas eu me arrisco, faço a diluição correta para uso na pele e passo um pouco desse óleo, dessa aromaterapia, do óleo essencial, no ponto, tá? Então, existe uma infinitude de coisas que a gente pode estimular os pontos. Uma pergunta que eu recebo muito é se a acupuntura dói. Essa fotinha aqui é o meu afilhado, tá, gente? Essa criança. Então, aqui eu fiz ventosa nele, aurículo, acupuntura. Eu vou dar exemplo dele, eu sei que não é trabalhador, mas é porque eu tive um pouquinho de dificuldade de autorização de imagem dos meus pacientes. Então, eu vou usar ele como exemplo aqui, tá? O Vinícius, a gente trabalhou a ansiedade, a dificuldade para dormir, e a falta de concentração, a dificuldade para concentrar nas atividades em geral, tá? Você vê que a gente coloca a agulha em pontos que às vezes a pessoa acha que é doloroso, mas não é, tá? Esses pacientes meus, um trabalha na parte administrativa de uma grande empresa e quando ele vem para o Brasil, a gente sempre trabalha acupuntura, florais e reiki, tá? E aqui, quando ele vem para cá, para o Brasil, ele vai na nutricionista também. Então, assim, ele se cerca de várias terapias para o benefício da saúde dele, tá? Essa moça trabalha com maquiagem, com venda de maquiagem, e ela tem questões emocionais. Na época, nós trabalhamos uma questão bem forte de síndrome do pânico, então a gente não ficou só com a acupuntura, tá? Eu pedi que ela fosse acompanhada por um psicólogo, eu acho de extrema importância a psicoterapia, tá? Fizemos florais, ela tomou fitoterápicos, não prescritos por mim, porque eu ainda não trabalho com fitoterápicos. Fizemos acupuntura floral e reiki, tá? Essa paciente minha, ela é uma professora, ela tem bursite e síndrome do carpo. Nesse dia dessa foto, ela estava com dores no nervo ciático. Eu coloquei aproximado do local do nervo ciático, né, da localização, mas eu percebi que tinha uma questão emocional envolvida. Então, eu tratei a parte de cima das costas também, como vocês podem ver. Essa minha paciente não trata só com acupuntura, ela faz acompanhamento com floral e faz psicoterapia também, tá? Vou mostrar um videozinho de um outro tipo de técnica com a moxa que eu uso, que é a moxa botão. Então, aqui a moxa botão, eu coloquei um suporte para que a moxa não queimasse a pele, mas que fizesse o estímulo caloroso na agulha. Essa técnica eu fiz com a intenção de analgesia, tá? Ela estava sentindo uma tensão muito grande no ombro, tá bom? Tem alguma pergunta específica da acupuntura? Não, a Sandra colocou aqui no chat que ela acredita que uma possível explicação para a não difusão dos fitoterápicos chineses, né, no Brasil, talvez seja a hegemonia médica. E tem algumas outras explicações também que eu venho lendo nos últimos tempos. A gente tem toda uma formação cultural
dentro da medicina ocidental. Nós não somos, nós temos uma cultura nossa que é ocidental. Por mais que ela não seja, por exemplo, tão ocidental quanto a americana, enfim, mas nós não somos orientais. E o nosso entendimento de o que dá certo, o que não dá certo, é muito baseado em evidências científicas, enfim. E aí o que acontece é que à medida que as evidências vão saindo, vão surgindo, essas evidências nos moldes da medicina ocidental, à medida que eles vão se multiplicando, a aceitação, tanto no meio profissional, quanto para a população em geral, ela vai aumentando. Se a gente for ver a acupuntura na história que você apresentou, Gabriela, ela dá, chegando no Brasil, da década de 90. Mas o grande acúmulo de técnicas pelo SUS se deu nos últimos 4, 5 anos. Sim. E também coincide com uma maior produção científica, mostrando algumas evidências em algumas áreas. Então, quando a gente fala de acupuntura para dor musculoesquelética, acupuntura para processos inflamatórios, a gente já tem uma gama legal de evidências. Então, eu acredito que a hegemonia se dá tanto por uma questão cultural, né? Mas ela também se dá por uma questão de racionalidade médica, racionalidade da área da saúde. A nossa racionalidade ela é muito baseada em evidências ocidentais. E aí, à medida que essas técnicas orientais são testadas, a partir do nosso olhar, a gente vai conseguindo abrir e perceber que elas também têm efeitos, que, como todo e qualquer tratamento, não resolvem sozinha, mas que tem todo um potencial de benefícios. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim, exatamente. Muito obrigada pelas colocações. Foi bom a Fabi falar sobre essas colocações, porque lá atrás eu esqueci de falar para vocês, existem nas literaturas a contraindicação da aplicação da acupuntura em gestantes, e existem algumas contraindicações. Mas se a gente for parar para pensar, na época, os primeiros, né, indícios da acupuntura, a agulha era pedra, gente. Era pedra, eu tenho umas fotos, eu não coloquei, eu devia ter colocado para vocês. Mas suponhamos que seria uma agulha assim, desse tamanho. Então, colocaram, sim, algumas restrições para gestantes, mas hoje em dia não tem mais isso. É claro que você tem que ter um maior conhecimento para fazer uso em gestantes, né? Mas você causaria um aborto só se fosse tortura, né? Então, assim, então tem essa questão também de traduções, né? Além do que a Fábio falou, a tradução do chinês para o português, do chinês para do inglês, então a interpretação de um para o outro. Uma outra coisa que eu não comentei lá atrás com vocês seria também... Me perdi nos pensamentos aqui. Mas, assim, seria isso, a questão da tradução, que eu falei para vocês, a questão das contraindicações, que a gente já vê informações mais atualizadas, que não é bem assim. Os materiais mudaram demais. Hoje em dia não, já tem muito tempo que tem a lei, né, para que o profissional descarte as agulhas, então tem esse zelo na parte de sanitário, digamos assim. E seria mais ou menos isso. Vamos continuar aqui. Então, as indicações... Pode falar, Fábio. Não, porque também tem algumas técnicas que a gente usa e que elas estão, às vezes, tão incorporadas no dia a dia que a gente não sabe que elas são de origens orientais. Sim. A gente conversou um pouquinho antes, né, que eu estou lendo um pouquinho, estudando mais sobre Tai Chi Chuan, e 1.200, 1.500 anos antes de Cristo, teve como se fosse um general, não sei se o nome era general, chinês,
que a partir de alguns exercícios respiratórios, né, e de movimentos do Tai Chi Chuan, ele fez um compilado de exercícios específicos para os soldados, para que esses soldados tivessem melhor rendimento durante as guerras. Hoje, esse grupo de exercício foi compilado desde a década de 70 por um médico chinês, mas hoje tem vários exercícios de ginástica laboral que são baseados nessas técnicas. E a gente usa como ginástica laboral, como exercício respiratório, mas elas são técnicas chinesas, da medicina tradicional chinesa. Então, tem muita coisa que está enraizada já no nosso conhecimento, na nossa racionalidade ocidental, que por ela estar enraizada, às vezes a gente nem percebe que tem uma origem dentro da medicina tradicional chinesa. Então, esse conhecimento ele é muito importante. Não serve, não tem, por exemplo, eficácia. Tem muita, não tem comprovação. Olha, tem várias para determinadas áreas e indicações, né, como você vai mostrar, e tem outras que às vezes você está usando no dia a dia que nem sabe. Então, na saúde do trabalhador, a gente tem, principalmente nas ginásticas, nas técnicas de ginástica laboral. Obrigada, mais uma vez. Então, eu coloquei algumas indicações da acupuntura ou da auriculoacupuntura, depressão, insônia, vícios, ansiedade, dores no geral, doenças respiratórias, doenças musculares, doenças relacionadas ao sistema gastrointestinal, auxilia no tratamento do câncer, auxilia na recuperação pós-cirúrgica e distúrbios endócrinos. Tá? Na saúde do trabalhador, o trabalhador pode apresentar N questões de desequilíbrio. Grande parte dos meus pacientes chegam para mim com uma reclamação pontual. Eu tenho uma paciente que ela tem uma enxaqueca, atualmente ela é médica, e ela tem essa enxaqueca há mais de 5 anos, extremamente forte, e aí nós começamos a trabalhar com acupuntura e eu fui buscando a história de vida. A história de vida do paciente, gente, para mim é muito importante, que é o que eu falei no início. O indivíduo é único. Às vezes a dor de cabeça dela vem por uma tensão de mordida, vem por uma tensão por um trauma. Então, para mim, é extrema importância o histórico dessa pessoa. A gente está tratando a pessoa de uma forma holística, não holística mágica, não, holística, o todo, tá? Tem perguntinha aqui? Como a acupuntura pode auxiliar no tratamento do câncer? Pode auxiliar nos efeitos da químio, né? Diminuir os efeitos da químio, os efeitos não benéficos da químio, pode auxiliar com as dores, pode auxiliar com potencialização do tratamento, o bem-estar geral da pessoa, as tensões, a ansiedade, nesse sentido. Te respondi, Joyce? Depois qualquer coisa manda aqui. Eu vou continuar. Então, vamos falar um pouquinho dos florais. Para falar um pouquinho dos florais, eu vou falar um pouquinho da história base dos florais. Então, o criador dos primeiros florais foi o médico Eduard de Bach. Ele é nascido em 1886 e faleceu em 1936. Tá? O início dos trabalhos dele se deram em 1928, até 1935 ele tinha descoberto, entre aspas, 38 essências. Bach tinha o objetivo para que essa terapia fosse de mais fácil entendimento possível e de mais fácil acesso que pudesse existir no mundo, tá? Tanto que qualquer farmacinha, qualquer cidade pequenininha, você encontra a facilidade dos florais de Bach. Pela Organização Mundial da Saúde, é reconhecida como uma terapia complementar. E vamos mais um pouquinho de história.
Então, o rescue, que é um floral, rescue, é um floral muito conhecido pela população, né? Ele seria o rescue seria resgate, um medicamento emergencial. Eu já li 2 histórias da criação do rescue. A primeira era de que foi resgatado um náufrago depois de mais de 5 horas no meio do mar. E quando ele veio à superfície, Bach fez essa combinação de 3 componentes e esse ser humano, essa pessoa, já estava desfalecendo, assim, próximo ao óbito, que é uma das histórias que eu li. E o Bach, quando fez essa combinação, ele veio voltando a cor e facilitando a respiração. Depois daí, Bach foi melhorando essa combinação. A outra história que eu ouvi é de que Bach tratava de soldados na guerra, agora eu não me lembro a época, me desculpem, mas ele desmaiou, ele estava tratando desses soldados, tudo, ele desmaiou, e o médico que estava auxiliando ele não deu a ele mais do que 1 ano de vida, uma coisa assim, não deixou claro o diagnóstico dele. Mas aí Bach foi aprimorando o rescue, foi fazendo o uso do rescue, e ele continuou vivo por um longo período, tá? Então, são as 2 histórias que eu li, não são fontes científicas, então não posso garantir que é verdade, mas todo lugar que eu busco, em livros, em sites, tem essa história e eu acho extremamente interessante, porque eu faço uso do rescue, prescrevo para os meus pacientes e vejo uma melhora impressionante em momentos emergenciais. Emergenciais no sentido de, por exemplo, eu, Gabi, trabalho a minha insegurança e ansiedade para apresentar, igual hoje, a palestra. Então, eu faço uso do Rescue para ele me auxiliar a ficar mais tranquila, a conseguir passar o conteúdo para vocês, tá? O Rescue foi a única combinação que Bach fez. Aí até em 1935 foram 5 componentes, né? Que eu falei para vocês que ele foi aprimorando o Rescue, mas foi o único que ele fez, dos registros que eu já li, livros e trabalhos. E as indicações do Rescue: sofrimento agudo, emergencial, sofrimento antecipatório, pode ser usado em longo prazo em casos crônicos. Então, assim, o Rescue sozinho seria uma medicação emergencial até nós descobrirmos o problema raiz, tá? Crises, emergências, desequilíbrios, todos nós temos. Se não existissem, nós não evoluiríamos e não aprenderíamos com essas emoções e acontecimentos, tá? Então, eu sempre tenho um frasco de rescue comigo e sempre peço para os meus pacientes tê-lo paradinho ali no canto, só em caso de que aconteça alguma questão, fazer o uso, tá? Do rescue é isso. Então, o mecanismo de ação. Tem um livro do Eduard Bach, e tem alguns textos também, que o Eduard Bach fala muito do despertar, que o floral fosse um catalisador que estimula, energiza a transformação interior. É como se ele relembrasse, vou dar um exemplo, bobo também. Eu estou muito triste, muito triste, muito triste. Então, eu tomo um floral para meu corpo relembrar que eu não preciso ficar triste o tempo inteiro ou muito triste. Porque, gente, a tristeza, a depressão, a ansiedade são importantes. O que não seria legal é a ansiedade, a tristeza, a depressão em desequilíbrio, tá? Então, o floral vem auxiliar no equilíbrio, vem auxiliar na ajuda de aprender as lições,
igual eu falei, né? Se passa por alguma questão e você precisa aprender a aprender com aquela situação, o floral vem e auxilia nessas lições de todas as enfermidades, né? Estímulos, mudanças. Então, assim, o floral não cria dependência. O único cuidado que eu tenho é eu já tive pacientes alcoólatras, então eu não uso o conservante brand, que é o conhaque, tá? Então, existem outros conservantes, eu posso fazer conservante de água mineral, de água destilada, glicerinado e o conhaque. É o único cuidado que eu tenho, mas são doses tão pequenas que eu não me preocuparia com vícios alcoólicos, tá? Mas eu tomo esse cuidado com os meus pacientes que já têm problema, que já têm esse desequilíbrio do vício do alcoolismo, tá? Alguma dúvida até agora, pessoal? Gabi, eu Oi? coloquei uma sugestão de filme aí, que é o Divertidamente. É um filme teoricamente para criança, mas ele é sensacional, de uma inteligência e que trabalha muito a questão das emoções e da importância das diferentes emoções. Hoje a gente tem uma sociedade que nos obriga a estar feliz o tempo todo e que qualquer deslize fora da felicidade completa seria patológico, mas não, ter os diferentes sentimentos é importante para nosso crescimento, para nosso amadurecimento, enfim. Então, esse filme ele mostra isso de uma forma muito fofa, muito bonitinha, muito inteligente. Então, uma dica aí, quem não assistiu, assiste. Quem assistiu não percebeu isso, volta lá e vê de novo. Para mim ele não é nada infantil, ele é total tapa na cara de adulto. É tapa na cara para o adulto, porque as crianças bem se divertem. Para as crianças é legal, entendeu? Para as crianças ter um pouco dessa consciência. Agora, para os adultos, fala, queridos, vamos, né? Gente, é de extrema importância a gente ter todas essas emoções. Se elas existem, elas têm que ser vividas. Imagina eu ficar feliz o tempo inteiro, aí minha mãe morre e eu tô feliz o tempo inteiro. Não faz sentido, né? Então, assim, o importante é ter em equilíbrio essas emoções, tá? Fizeram uma pergunta aqui, a Vitória. Vitória, já ouvi várias vezes o pessoal dizer para que o floral funciona, tem que acreditar. Vitória, não precisa, tá? Acreditar potencializa as coisas, tá? Mas não precisa acreditar para funcionar. Eu uso florais em animais e os animais não têm consciência do que eles estão sendo usados, a não ser que a gente comunique eles, que hoje em dia existe a comunicação interespécie, então pode ser que tenha essa interferência caso ele for comunicado. Tá? Caso ele não queira, eu respeito muito a vontade do animal. Eu não faço só o que o tutor quer. E muito mais os animais humanos, tá? Quando a pessoa não quer, eu não insisto o uso do floral. Eu tenho clientes, pacientes, mães que querem de tudo quanto é jeito dar floral para o filho, e o filho é um pouco mais velho e fala que não quer, eu falo para não dar, porque não quer, não quer. A gente tem que respeitar o tempo do outro, tá? Então, assim, a Indícios tem um trabalho, até que foi apresentado em um dos meus cursos que eu fiz de floral, que depois eles mostram a energização como se fosse a aura, né? Parece que eles têm um aparelho. Eu não vou conseguir dar todos os termos técnicos aqui para vocês, porque agora eu não me lembro desse trabalho. Mas foi relatado de que depois de 30 minutos administrado floral, ele demonstra efeito, tá? Todos os meus pacientes, eu falo com eles que o floral pode responder até em 15 dias. Mas não, desde o momento que você pegaria o frasco, suponhamos assim, e tomaria as primeiras gotas, você já tá se beneficiando dos efeitos dos florais.
tá? Se eu não me engano, pela Organização Mundial da Saúde, é como se fosse uma bebida saudável, tá? Nas terapias complementares, os florais, eles entram. Os florais, pessoal, que é uma coisa que eu não comentei no início, eles são a vibração, a informação vibracional da planta. Bach colhia o primeiro orvalho da manhã nas plantas, e desse orvalho ele ia estudando, entendendo o comportamento de cada planta, e aí nessa vibração ele ia enquadrando nos comportamentos das pessoas, tá? Então, mais para frente eu vou falar um pouquinho mais, mas tem um floral que chama Canstick, que é da essência do Pacífico, e Canstick tem uma estrutura de uma coluna vertebral. As essências do Pacífico, elas trabalham com a filosofia da medicina tradicional chinesa, então tem lá o meridiano importante na coluna, tá? Que é o vaso governador. Então, esse floral é responsável por beneficiar esse meridiano, mas ele também tem um formato de uma coluna vertebral. Então, ele, além de beneficiar a parte emocional, ele beneficia a parte física, tá? E por que aplicar o floral abaixo da língua? Não precisa ser abaixo da língua, pode ser em cima da língua, na ponta da língua. Eu já vi colegas falarem que na ponta da língua o efeito é melhor. Não precisa ser abaixo da língua, tá? Eu trabalho com algumas essências estoque. Estoque quando é um vidro que vem sem a diluição, né? Esse frasco aqui que a gente compra na farmácia, ele é diluído no sentido de menos concentrado, digamos assim. Então, esse é vidro de uso, e o vidro de estoque seria a dosagem concentrada. Então, às vezes, eu trabalho com um frasco concentrado e peço para a pessoa diluir em água, tá? Então, não necessariamente precisa ser abaixo da língua. Então, vamos para o próximo. Então, florais de Minas. Como eu falei para vocês, Bach foi a base de tudo. Então, florais de Bach é uma linha, é uma filosofia, é uma forma do que Bach descobriu das essências, é uma maneira como ele administra, são tipos de flores, plantas, tá? Florais de Minas é uma outra linha de florais. Por que florais de Minas? Não são flores só de Minas, tá, gente? É da América Central e América do Sul. Foi nomeado Florais de Minas porque foram essa linha foi descoberta por dois mineiros, que é o Breno Marques e a Edinamara Vasconcelos, tá? Eles são mineiros, por isso Florais de Minas. Eles têm o mesmo método de extração de floral igual a Bach. Então, eles usam o embasamento de Bach. Essas duas linhas que eu trabalho tem Bach como base, né? O Dr. Bach como base de extração. Então, seria isso, eu falei já do conservante, do conhaque brand. O conhaque brand é um conhaque de uva, tem a água destilada, tem a água mineral, tem o glicerinado. Então, assim, depende do caso e o cuidado que você quer. Por exemplo, a criança gosta mais docinho, talvez não vai se adaptar com o conservante de conhaque. O animal gosta mais docinho. Assim, os meus pacientes animais, eles se adaptam bem. Um ou outro que sente o cheirinho de álcool se incomoda, mas assim, grande parte não temos trabalho para administrar, tá? Então, essas são algumas flores. No Florais de Minas, são mais de 180 flores e plantas na linha, né? Que a gente enquadra flor e questão emocional ou física a ser trabalhada. A outra linha que eu trabalho,
a essência do Pacífico, que eu falei para vocês, que ela segue a filosofia da medicina tradicional chinesa. Então, ela põe no livro dela o que a essência trabalha mais, naqueles 5 elementos, né, que é fogo, terra, metal, água e madeira, né, os 5 elementos, ela vai colocando, essa essência trabalha melhor este elemento ou este órgão, trabalha mais essa questão emocional ou essa questão física. A questão física pode ter vindo de um trauma emocional, né? Não só trauma externo. Então, essa é a Sabina Pettin, foi a criadora das essências do Pacífico, ela é canadense. Em 1985, ela descobriu as essências marinhas. Nas essências marinhas existem algas, baleia, tartaruga. Ai, mas tem pedaço de animal? Não, não tem pedaço de animal. Tá? É a vibração, é a informação do meio que aquele animal, aquele ser vive. Tá? Então, existem... eu li em um livro dela e na aula que eu tive, a professora que me deu a aula, parece que ela tem um aquário ali por perto de onde ela criou as outras essências, e nesse aquário vive esses animais, e nessa vibração desses animais ela coleta o material e faz a essência, tá? Então, nas essências do Pacífico existem essências de plantas, flores, marinhas, minerais, no sentido de pedra mesmo, e de árvore, tá? Que é mais recente, a essências de árvore eu não tenho conhecimento ainda, tá? A extração do floral. Sabina estuda o comportamento de cada ser, seja planta, seja pedra, e nisso, flores, eu vou dar exemplo de flores. Então, ela estuda todo o processo da vida daquela planta, como ela foi usada na parte de fitoterápico, né? De ingerir o extrato da planta ou até a planta. E aí, para fazer o floral, ela pega pequenas pétalas, coloca em pétalas ou um pedaço da planta, né? Que já tenha caído, logo ter caído ao chão, e aí ela coloca num vasilhame circular de vidro, e cada floral é extraído de uma maneira. Ou ele é extraído depois de ter passado 1,5 dias no sol, ou um sol e uma lua, depende muito da essência, tá? Essas são algumas essências das essências do Pacífico. São mais de 100 essências, tá? Eu coloquei essa aqui, é marinha, tá? Que chama Chiton. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar alguns materiais que estão disponíveis na internet sobre cada floral, cada essência. Essa pedra é quartzo rosa, ela trabalha muito o alto amor, a autoconfiança. O Chiton já trabalha uma questão de tensões, problemas ombro e cervical. Então, assim, eu gosto muito dessas duas linhas. Mais para frente eu vou me aprofundar mais nas essências de Bach, mas eu gosto muito de usá-las em conjunto com as outras técnicas que eu trabalho, tá? Tem mais perguntinhas aqui? De nada, Vitória. Obrigada a você pelas perguntas. Que legal, nunca tinha ouvido falar. Ah, que bacana. Que joia, gente. Então vamos continuar. Então, as indicações. Os florais são indicados para os mais variados distúrbios mentais, emocionais, comportamentais e físicos, iguais eu estava falando para vocês, tá? Igual eu dei o meu exemplo, eu faço uso, igual eu falei, né? O uso do Rescue, por exemplo, nesse momento eu preciso um pouco mais de calma, centramento, e eu tenho a questão raiz, digamos assim. Então, eu tenho outras questões a ser, todo mundo tem, né? Para a gente ser um bom cuidador, a gente tem que se cuidar bem. Então, eu tenho um outro frasco, outros frascos que trabalham as minhas questões raiz, tá?
Vamos para o próximo. Então, vamos falar um pouquinho de Reiki, tá? Reiki. Rei, universo. Ki ou Chi, força vital. Então, seria energia vital universal. Ki ou Chi. Chi, chinês, prana, os indianos que fazem uso do prana, né? Da energia, da força vital. Energia vital ou força vital que flui através dos seres e de coisas vivas. Eu não vou aprofundar muito, porque seria um assunto muito extenso, mas, por exemplo, um alimento tem um Qi, tem aquela energia, tá? Então, um pouquinho da história. A minha formação Reiki tem embasamento de Mikao Uzui, que é esse coleguinha simpático aqui. Mikao Uzui nasceu em 15 de agosto de 1865. Ele tinha ido para um monge, ele tinha ido para tentar ser um monge budista, ele se isolou nesse local onde os monges budistas ficavam, e aí ele começou a questionar o sentido da vida. Então, aí ele começou a buscar um estado absoluto de equilíbrio. Ele ficou um período, né, com esses monges budistas, e aí ele decidiu, em 1922, retirar-se em meditação e jejum por 21 dias, no Monte Kurama, né, no Japão. Ele é japonês, tá? No último dia, ele obteve a resposta, ou o insight. Tem algumas literaturas não oficiais que falam que os budistas já usavam essa técnica de imposição das mãos. Eu vou falar um pouco mais. Mas que há 2.500 anos já era usado a técnica de imposição das mãos. Jesus também fazia a cura com a imposição das mãos. Então, assim, será que foi descoberto? Porque tem várias literaturas que falam que foi descoberto no Japão, por Mikao Uzui. Será que foi um insight, uma redescoberta, um recontato com essa técnica? Tá? Então fica aí esse questionamento. Gabi, isso que você colocou é muito legal, porque algumas pessoas elas associam essas técnicas de medicina tradicional chinesa a determinadas religiões. Sim. Que elas, às vezes, se a pessoa é de uma religião ou de outra, ela não se sente confortável, às vezes, em usar técnicas de terapias que são popularmente associadas a algumas religiões e não a outras. E quando a gente pensa no Reiki e analisa a partir da proposta de imposição de mãos, a gente vê fragmentos disso na história da humanidade e com populações com religiosidades diferentes. E isso é legal para as pessoas, às vezes, assim, desvincularem, né? É claro que a gente não desvincula, né? Nós somos um ser completo, né? A nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, os nossos sentidos, os nossos sofrimentos, o que é exigido nosso, né? De demanda física, emocional da vida, a nossa cultura, a nossa história, enfim, a gente não desvincula. Mas é interessante a gente fazer uma análise mais crítica e, às vezes, mais imparcial do que dessas técnicas, porque às vezes a gente tem um preconceito associando algumas religiosidades, e não necessariamente. Com certeza, com certeza. E são questões que eu passo. Eu apresentei uma palestra recentemente só sobre Reiki. E no fim da palestra, teve uma moça que me questionou a questão de espiritualidade. Aí ela falou assim: você está sendo muito técnica científica, você não acredita na parte de espiritualidade? Não é que eu não acredite, pessoal, tá? Eu, Gabriela, não tenho religião, acredito em Deus, né? Digamos que eu sou espiritualista, digamos assim, mas eu não
vinculo as técnicas que eu trabalho a uma determinada religião ou a uma determinada ideia, igual você está falando, porque eu posso deixar, eu não. Uma pessoa pode deixar de se beneficiar dessas técnicas, dessas terapias, por uma questão de crença. Então, eu tento, ao máximo, ser científica, digamos assim, não entrar muito para o campo espiritual. É lógico, se o tema for espiritual, é lógico que eu vou aprofundar, vou comentar alguns acontecimentos que tiveram comigo, mas não é isso. Eu tenho pacientes evangélicos, eu tenho pacientes clientes católicos, eu tenho pacientes espíritas. Então, imagine eu vincular em uma só crença, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Eu faço uso da radiestesia. Quem já ouviu, não sei se alguém ouviu falar, é o uso do pêndulo, né? A gente usa o campo eletromagnético. Então, assim, tem parte científica, ele é científico, ele tem trabalho científico, é usado para achar água em determinados locais, na agricultura é muito usado. Eu, Gabi, tudo que eu vou fazer foi em um animal. Tudo que eu vou fazer que não é de conhecimento de todos, eu normalmente explico, dou a parte científica. Se a pessoa quiser aprofundar, eu passo o material para ela. Mas, assim, o que acontece? Eu não expliquei nesse dia. E o que eu ia fazer? Eu peguei um frasco de floral que um tutor tinha abandonado o tratamento por suas razões. Então, eu peguei o pêndulo e fui medir se aquele floral era bom para o animal. Fui medir, perguntar, né? Eu falo medir, perguntar, mas em contato com o animal, eu entro com aquela informação eletromagnética e consigo fazer isso. A tutora não deu floral para o animal, porque ela achou que eu estava conversando com os espíritos. Entendeu? Então, assim, eu tento ser o mais científica possível para que os seres não deixem de receber o benefício do tratamento, tá? E aí, na sessão seguinte, eu perguntei a ela se ela estava fazendo uso do floral. Ela falou assim: ai, nossa, esqueci. Falei: ah, você esqueceu? Não tem problema, vamos começar tudo. Aí ela pegou o frio e falou assim: mas deixa eu te falar, aquela pedra bonita que você usou, o que é aquilo? Aí eu falei para ela, expliquei a mesma explicação que eu dei aqui para vocês. Ela, eu achei que tinha a ver com espírito. Então, aí o que eu fiz o link? Ela não me falou, mas o que eu fiz o link? Ela não deu o floral, porque achou que eu estava comunicando com os espíritos. Então, assim, nessa palestra que tinha acontecido, a moça ficou chateada por eu não ter comentado nenhuma parte espiritual. Mas é por essa razão, galera. Cada um tem sua crença, eu respeito cada uma delas. Para mim, todas elas são importantes. Não é à toa que existem 1 milhão de tipos de religião, graças a Deus, entendeu? Que são 1,5 milhão de maneiras de entrar em contato com Deus, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu tento o máximo desvincular a técnica de crenças e da religiosidade, tá? Não é que eu não seja, não é que eu não acredite, tá bom? Então, vamos lá. Então, o Reiki, ele é como se fosse uma filosofia de vida, ele tem princípios. Você, quando se torna reikiano, você aprende não só uma técnica, você aprende uma maneira de viver, né? Então, os 5 princípios seria: só por hoje eu sou grato, só por hoje eu confio, só por hoje não sinto raiva, só por hoje faço o meu trabalho honestamente, só por hoje sou bondoso com toda a existência, tá? Então, esses seriam os 5 princípios. Mikao Usui, um pouco após ele ter descido o morro, essa montanha que ele tinha ficado esses 21 dias em meditação, ele criou um local
onde os alunos deles, os discípulos dele, pudesse aplicar o reiki em outras pessoas de uma maneira de fácil acesso, com disciplina. Então tem toda uma questão, assim, tem toda uma filosofia, digamos assim. A técnica não é simplesmente, tá aqui, vai. Não, tem uma maneira de uma determinada disciplina, um certo respeito com o ser, com você mesmo, tá? Então, o reiki simplesmente é uma técnica, um método de manutenção e recuperação da saúde através da energia cósmica, né? Dessa energia universal que está aí disponível, assim como o Sol, a Lua, canalizado, né? Então, quem é reikiano, abre-se um canal para fazer essa captação dessa energia. Então, não no reiki, gente, não tem esse negócio de troca de energia. Eu passo minha energia negativa para o paciente, o paciente passa essa energia. Não tem disso, tá? Não tem mistura, tá? Então, é a canalização dessa energia e com a imposição das mãos, assim como nessa imagem está mostrando, eu ponho em pontos específicos, ou seja, os chakras ou vórtices, ou tem um outro nome que eles usam, chakras, vórtices, pontos de energia, não é pontos de energia, tem um outro nome. Esses pontos específicos para realinhar, reequilibrar todo o corpo, tá? É reconhecida pela Organização Mundial da Saúde para tratamento de dores. Então, eu tenho até o link aqui, eu posso compartilhar com vocês. Posso compartilhar agora, Fábio? Pode, você quer colocar no chat o link? Eu acho que eu consigo. Pode. Você pode copiar e colar. Se você quiser me mandar no WhatsApp, eu copio e colo também. Deixa eu ver se eu vou ser capaz de fazer essa tecnologia. Eu acho que é esse link, eu acho que deu certo. Mas, enfim, vamos lá, vamos focar. Então, deu certo? Tá aqui. Então, joia. Então, o Ministério da Saúde regulariza em 2007, né, essa técnica, tanto que nós temos presente no SUS. Não sei se alguma parte de legislação você sabe a mais aí, você me fala, Fábio, você dá um acréscimo aí na informação legislativa, mas o Ministério da Saúde regularizou em 2007 e cada pessoa, quando recebe o reiki, reage de uma forma diferente, cada uma de um modo diferente. Então, tem algumas que sentem frio, outras sentem calor nesses pontos específicos, umas sentem tipo um formigamento, né? Uma vibração, como se fosse o formigamento, né? No local onde está sendo aplicado. E eu já tive pacientes que no fim da sessão apresentaram diversas emoções. Então, o reiki, gente, ele desbloqueia esses canais, esses chakras que são ligados em determinadas glândulas, que eu vou mostrar no próximo slide. Mas, então, como ele faz esse desbloqueio energético, essa limpeza, pode ser que o paciente, no fim da sessão, venha chorar, pode soltar pum durante a sessão, que às vezes está lá travado. Então, assim, depende muito. Grande maioria finaliza a sessão e sente um relaxamento, uma calma. Grande maioria é assim, tá? Os meus pacientes que me procuraram só para tratar com reiki, eu faço 4 primeiras sessões seguidas. Por que 4 primeiras sessões seguidas? Porque às vezes tem tanta emoção e tanta coisa travada, às vezes é uma pessoa que guarda muita, vamos pôr aí, engole muito sapo, por exemplo, tá?
E aí, na primeira sessão, eu já tive 2 pacientes que aconteceu isso. Quando recebe a primeira sessão, a pessoa começa a falar coisas que nunca tinha falado, começa a chorar de repente, que às vezes nunca chorou. Então, há essa limpeza, esse desbloqueio. Não é que o reiki traz malefício. Não, ele está impulsionando o seu corpo para o equilíbrio e para a limpeza, tá? O desbloqueio dessas emoções ou dores e traumas, né? Então, nas 4 sessões, eu consigo com que alguma coisa crônica seja desbloqueada e limpada, e depois dessas 4 sessões seguidas, então uma hoje, outra amanhã, né, seguidinha, eu faço uma por semana, tá? Tem gente que tem um mega benefício em uma sessão só, tá? Então, depende muito de pessoa para pessoa, assim como a acupuntura. Eu vejo muito a resposta dependendo de um ser para outro. Tem seres que respondem logo na primeira sessão, tem seres, tanto animaizinhos quanto humanos, que depois de 10 sessões, tá? Então, igual a gente tinha falado, a Fabi tinha falado, o reiki não provém de magia, nem é parte qualquer de ensinamento ou culto religioso, tá? Ele não tem ligação nenhuma religiosa, qualquer ela que seja. Então, eu não sei se dá para vocês enxergarem a imagem, tá boa, Fábio? Tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, cada chakra tem uma ligação com um elemento e com uma glândula. Então, o chakra básico, deixa eu ir mostrando para você. Chakra da base, chakra básico, ele é responsável, ele tem ligação com as suprarrenais, tá? Suprarrenais. Absorção de energia telúrica. Telúrica seria de terra. Então, vem da terra, né? Nós temos 2 ligações, do alto e da terra, das 2 energias, né? Então, ele dá aterramento, energia de pé no chão, digamos assim, tá? O chakra sexual ou umbilical, cada um fala de uma maneira desse chakra. Ou sexual, ai, meu Deus. Não, umbilical é o próximo. É sexual e tem um outro nome que usa, que agora me deu branco, perdão. Depois eu vou lembrar. Então, a glândula responsável, as glândulas da reprodução, tá? Tem a troca sexual, a alegria, não tem a ver só com sexo, tá, gente? A energia sexual, ela é responsável pela criatividade, pela força de viver, pela alegria que a pessoa tem, tá? O chakra umbilical, aqui tá errado, deixa eu ver aqui. Aqui, básico que sai por aqui, e aí o umbilical fica bem próximo ao umbigo, e o sexual fica um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Essa imagem está um pouquinho, não é que está errada, é que cada literatura também fala de outros chakras. A gente vai falar dos principais aqui, né? Dos 7 principais, mas tem literaturas que falam de outros chakras principais também, que depois eu vou falar aqui para vocês. Então vamos lá, o chakra umbilical ele fica mais na altura do umbigo, ou próximo ao umbigo, tá? Ele está ligado à glândula do pâncreas e ele trabalha as emoções inferiores, né? Dele para baixo. Aí também tem. Ah, tá. Tá errado mesmo. Agora eu me liguei. Desculpa, gente. Me perdoa. Então, o chakra sexual ou umbilical, tá certo, é isso mesmo. Chakra sexual ou umbilical, a parte de reprodução. E aqui onde está escrito umbilical é o plexo solar. O plexo solar, ele fica na altura próximo ao externo, tá? O plexo solar, ele é responsável pela glândula do timo e ele tem a ver com sentimentos no sentido de uma pessoa mais emocional tem esse chakra mais trabalhado,
que às vezes a pessoa tá com as emoções, não sabe muito bem, o chakra tá com menos energia, tá? Então aqui tá erradinho, vocês me desculpem compartilhar essa imagem errada. E aí o chakra cardíaco, que fica mais ou menos no meio dos seios, né? Aqui no meio do peito. O chakra cardíaco é responsável pelo timo e tem uma outra. Deixa eu ver que tem uma outra aqui. Aqui, o cardíaco. Tá vendo? Essa imagem é de uma outra literatura. Ela já mostra outros posicionamentos. Deixa eu tirar aqui o modo. Ó, o chakra básico lá embaixo, o chakra sexual ou umbilical, o chakra do plexo solar, vocês veem que ele está mais aqui na lateral. O chakra cardíaco, ele pode ser, eles falam da apresentação dele aqui na lateral ou no meio do peito, o laríngeo aqui, o frontal no meio da testa e o coronário. Deixa eu voltar lá para a gente terminar de falar das glândulas. Então, como aqui está errado do cardíaco, depois eu compartilho uma imagem melhor e certinha. Mas o laríngeo, a glândula é a tireoide mesmo, e ele é responsável pela comunicação, tá? Então, às vezes a pessoa tem muita dificuldade para se expressar, para comunicar, tem dificuldade na fala, a gente pode trabalhar mais esse chakra laríngeo, o frontal, né? Que a glândula responsável é a hipófise. Então, ela trabalha a visão, não só a visão, olhos, tá, gente? A maneira de olhar para as coisas, esse chakra pode trabalhar, e trabalha os sentidos e a parte de intelecto e raciocínio, tá? E o chakra coronário, que fica no topo da cabeça, ele é responsável pela glândula pineal, e ela, aqui está consciência de espírito, mas não necessariamente precisa ser da alma, é a ligação com o alto, com a energia que vem. Nós temos que ter dois equilíbrios, a do alto e a do baixo, né? A gente não pode ser só energia do alto, a gente tem que ter a parte ligada à parte terrena também, né? O equilíbrio. Vamos voltar para aqui. Então, tá vendo, ó? Essa imagem, ela mostra melhor a ligação dos chakras nas glândulas, na parte nervosa também. Olha que bacana. É bem interessante. Aqui, o chakra básico, eles falam que a saída dele é para baixo, assim como a do coronário. Então, é como se houvesse um canal que ligassem todos eles, esse canal, ligam todos os chakras, né? Nesse mesmo canal aqui no meio, igual esse canal aqui dessa imagem, e os chakras têm saída, exceto o coronário e o básico, eles têm saída para os dois lados. Então, é aqui, 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 aqui. Cardíaco, mesma coisa, aqui. O plexo solar, né, que fica mais pela lateral, aqui na frente e aqui atrás. O umbilical, a mesma coisa, aqui na frente, aqui atrás, tá? As imagens não ficaram muito boas. A gagueira adquirida quando já foi trabalhada em terapia com psicólogo e tudo mais, pode ser trabalhado com chakras com certeza. Florais, chakras com reiki, aplicação de reiki, o melhoramento da energia dos chakras. Existem uma linha de florais nos florais de Minas que trabalham a energia dos chakras. Então, existe a fórmula que potencializa e reequilibra a energia dos chakras. Tem idade ideal? Não tem. Não tem. Não tem contraindicação alguma. Você pode tratar um bebezinho como um idosinho, tá? Eu tenho alguns pacientes bebezinhos. Uma pena não poder compartilhar as fotinhas dos meus fofos, tá? Mas a acupuntura e o reiki pediátrico, eu tenho quedinha por eles. Além do animal, é claro. Deixa eu ver. Então, aqui é meu mestre, Luiz. Ele tava. Isso aqui foi para. Só para vocês entenderem a aplicação, a imposição de mãos, né?
meu mestre está explicando para os alunos, na época que a gente podia aglomerar, na época que a gente podia fazer aglomerações, ele está dando a parte teórica de aplicação, tá? Então, aqui ele está impondo a mão no meu chakra laríngeo, tá? Nessa foto aqui do lado, a gente estava ensinando os alunos como se auto-aplicar. O Reiki não é só para outra pessoa, gente. Até o curso do meu mestre, a gente, quando ele me formou, e essa turma que eu ajudei ele a formar, a gente pegou muito nessa questão do autoconhecimento, do se autotratar, tá? Então, o Reiki não é só para ir lá, vou tratar meus pacientes. Não, gente, é uma forte ferramenta para o autocuidado também. Então, aqui é para vocês entenderem como que funciona mais ou menos a autoaplicação, tá? Pode falar. Eu gosto de falar, né? Não, é porque é muito legal você mostrando a técnica também da autoaplicação, porque eu particularmente nunca tinha experimentado a autoaplicação até semana passada, que eu não sei se eu acho que eu cheguei a te contar do grupo de dor crônica, do grupo terapêutico para pacientes com dor crônica, eu não sei se eu cheguei a te contar, mas eu queria comentar com os alunos. Tem um grupo de pacientes com dor crônica, um grupo terapêutico, que acontece toda quinta-feira à noite, e ele é um grupo interdisciplinar. Ele é coordenado por uma enfermeira, eu participo, tem um psicólogo que participa, tem uma outra psicóloga também que participa, e um fisioterapeuta. Nós somos, tipo, o grupo básico de terapeutas, mas cada semana o grupo tem uma temática diferente. Então, a gente já teve participação de anestesista, mas a gente já teve participação de artista plástico, e semana passada a gente teve participação de uma profissional que trabalha com Reiki. Ela é enfermeira e trabalha com Reiki, ela é, acho que, Reiki nível 2. E ela falou um pouquinho do Reiki, e ele é um grupo terapêutico, não é aula. Então, ela falou para os pacientes, na linguagem dos pacientes, para eles entenderem. E ela fez num momento lá, e é todo online. Esse grupo, ele é um grupo lá de Belo Horizonte. Legal. Num determinado momento, ela ensinou pra gente como fazer a autoaplicação do Reiki, e ela fez, cada um foi fazendo, ela foi fazendo, a gente foi seguindo, e a resposta dos pacientes foi muito legal, foi muito bonitinha. E a gente sentiu várias coisas que eu não imaginava que, pelo menos eu não sabia que podia acontecer a autoaplicação, e também não sabia que podia acontecer dessa forma online, que online seria tão produtivo. Então, foi uma experiência muito legal. E nesse grupo de pacientes com dor crônica, são trabalhadores, vários deles estão afastados, não estão trabalhando, e isso é um sofrimento muito grande para eles, mas foi bem legal. E aí foi um dia que eu tive essa experiência da autoaplicação do Reiki e orientado online ainda por cima. Então eu vou aproveitar que você está contando isso, porque o que foi me ensinado e passado, que a autoaplicação tem que ser feita por uma pessoa que já é reikiana. O que deve ter acontecido com essa profissional é que ela ancorou a energia, ou seja, ela, como uma profissional reikiana de nível 2, ela tem a capacidade de canalizar a energia e enviar à distância. A gente é ensinado e ensinado símbolos e maneiras de canalizar essa energia para a gente enviar à distância. Então, é bem provável que vocês tenham sentido o benefício e tenha sentido tudo isso, porque ela ancorou isso e fez um reiki, digamos, de situação. Então, enquanto ela estava ensinando vocês, ela mesma estava aplicando, ela estava enviando a energia. Assim como o dia que eu enviei o reiki para você. Eu foquei, me concentrei, canalizei, usei as técnicas que são ensinadas no nível 2 e enviei à distância. Nós não estávamos juntas. Você estava no hospital, eu acho, ou em casa, alguma coisa assim. Então, é provável que ela tenha... É provável...
É Isso, assim, isso. gente, é tipo pronto-socorro, sabe? Tem um pronto-socorro que você vai, que o médico tá lá, e tem um pronto-socorro que você manda no WhatsApp e fala, filha, amiga, tô no pronto-socorro, o médico não tá dando conta de mim, você podia ajudar o colega aqui? Dá um auxílio para nós. Então, assim, é bem provável que o que ela tenha feito, não estou menosprezando a potência que cada ser tem do autocuidado, tá? Mas é bem provável que a energia reiki que vocês tenham recebido foi ancorada por ela enviando à distância e vocês fazendo a autoaplicação. Entendi. Tá? Tinham duas profissionais com formação em reiki. Ela, que era reiki nível 2, e a gente tinha uma outra no grupo, que é a enfermeira, que é a coordenadora do grupo, ela é mestre, reiki mestre, como é mestre reiki. Então, Então vocês tinham as estavam. duas. Mas quem estava coordenando a palestra era essa que eu te falei. Mas foi muito legal, assim, porque às vezes as pessoas falam assim, né? Igual a Vitória falou, tem que acreditar. Lá no grupo tiveram pessoas que falaram: eu tô aqui, eu assisto, legal, eu participo todo o grupo, mas eu prefiro lá o médico do remédio. E tá tudo bem, é o tempo da pessoa. Mas no final a pessoa virou e falou que ela se sentiu bem. Ela falou assim: eu não senti formigamento, eu não senti calor, eu não senti essas sensações que normalmente se sente. Mas eu tô me sentindo muito bem, tô me sentindo leve. Que é o que a maioria sente no fim da sessão. E é bem provável que a mestre e a colega que estava apresentando, né, a palestra, ancoraram e disponibilizaram essa canalização de energia e enviaram para vocês, tá? Então, assim, é bem provável que seja esse método. Eu posso estar errada, mas até onde eu tenho conhecimento, uma pessoa que não é reikiana, ela não consegue. Não é que ela não consegue, mas não é como se ela usasse a energia reiki para autoaplicação, tá? Vamos ver se tem perguntinhas aqui. Gabi, a Oi? Bruna, a Bruna, que está aqui participando com a gente, se eu não me engano, ela tem formação em reiki, não é isso, Bruna? Ela é sua Então, colega de formação. mas eu sou nível 1 ainda. Eu não posso mandar à distância, só presencialmente. Isso, mas você pode aplicar em você pode aplicar num animalzinho, numa planta, no medicamento, que eu vou falar mais também. Certo, obrigada. Imagina, obrigada a você. Vamos ver. Uma pessoa que tem fibromialgia e tem problemas de saúde, principalmente derivadas de questões emocionais, o ideal seria acupuntura ou reiki? Sinceramente, acupuntura, reiki, floral, o que ela tiver acesso seria extremamente importante para ela, tá? Tenho pacientes com fibromialgia que eu encaminhei para colega que trabalha com aromaterapia. Então, assim, se eu vejo que o que eu vou ajudar vai auxiliar só em um determinado nível, então eu vejo a necessidade de outras técnicas complementares, eu encaminho o paciente, eu não tenho problema com isso. Mas por uma questão de fibromialgia emocional, eu usaria qualquer uma das técnicas que viesse para mim. Qualquer uma das técnicas que eu trabalho. Floral, acupuntura, reiki, tá? E cromo também, que eu trabalho. Vamos continuar aqui. Então, vamos lá, os benefícios. Os benefícios do reiki são os mais variados, tá? Então, assim, igual eu falei, a função principal seria reequilibrar o corpo em geral. Se você reequilibra e faz com que os órgãos voltem a funcionar de uma maneira equilibrada, você vai trazer uma saúde em geral para a pessoa, né? Então, os benefícios aqui citados, né? Recuperação no pós-cirúrgico, diminuição de estresse em situações pontuais, problemas de pele, em geriatras, que melhora a qualidade de vida. Às vezes o geriatra não tem nenhum problema de saúde, digamos assim, né? Seria só questões da idade. A pessoa, né, o bebê, qualquer um ser não precisa estar doente para receber o reiki, tá? Auxílio em pacientes terminais, manutenção da saúde, aumento da imunidade,
desbloqueios emocionais, igual eu comentei para vocês, que às vezes a pessoa guarda muito aquela emoção, ela não consegue se expressar. O reiki faz com que ocorra esse desbloqueio, essa limpeza, esse equilíbrio, né, dessa questão. Traumas profundos, seja ele traumas internos ou externos, relaxamento de tensões. No trabalho de parto, eu nunca fiz em trabalho de parto, mas eu já ouvi que é extremamente eficaz, assim como a acupuntura. A acupuntura já usei trabalho de parto em animal, tá? Auxílio aos neonatais, o neonatal, né? O neonato, e complementa qualquer tratamento. Ou seja, a pessoa está recebendo quimioterapia, às vezes ela não está sentindo nenhum mal-estar da quimioterapia, mas você quer potencializar as questões positivas da quimioterapia. Você pode fazer o reiki na pessoa e na medicação que ela está recebendo. Você pode pegar se você é reikiano, você pega uma medicação, você aplica reiki e mentaliza. Eu gostaria que potencializassem o efeito benéfico dessa medicação e que o efeito maléfico, né, seja uma irritação no estômago, alguma coisa, fosse diminuída ou até ela fosse isentada. Você pode potencializar alopáticos, o reiki com a acupuntura, com o floral, com qualquer outro tratamento, ele potencializa, pode ser aplicado em plantas, pode ser aplicado em animais, em crianças, em idosos, em adultos, pessoas doentes ou não, medicamentos, igual eu falei, que mais? E aí é o que a gente estava discutindo, né? Existem níveis de reiki. Cada escola emprega esse nível de uma forma diferente. Não é que a escola está errada ou que existe uma escola melhor que a outra. Só existem vários mestres e cada mestre emprega de uma determinada maneira que acha que é assim que está à vontade, né? A pessoa está à vontade de ensinar. Então, tem escolas que ensinam nível 1, 2, 3A, 3B. Tem escolas, por exemplo, o meu mestre é nível 1, 2 e 3. O 3 ele já considera como um mestrado, tá? No mestrado você pode iniciar outras pessoas. Eu, Gabi, particularmente, não me sinto preparada para iniciar outras pessoas, mas por uma questão pessoal, não por uma questão de técnica, tá? Técnica eu tenho para iniciar. Mas assim, gente, se você tem curiosidade de cuidar do seu próximo, do seu paciente, de se cuidar, o nível 1 já basta. Você não precisa ser mestre para poder cuidar de todos e tudo, tá? Então, você quer como uma ferramenta de autoconhecimento, de autocuidado, o nível 1 já basta. Nível 2, a diferença é que é implantado alguns símbolos e ensinado a canalização, ensinado como se aplica em situações, em reikis de situação. Porque, por exemplo, assim, se você tem um paciente que está em anestesia, não é aconselhado a aplicação do reiki. Eu, particularmente, nunca fiz, mas meu mestre me conta que tinha um paciente em anestesia, estavam aplicando o reiki durante a cirurgia e o paciente começou a despertar. Então, assim, quando você quer que envie a energia reiki para uma cirurgia, alguma coisa nesse sentido, que vai ter um procedimento de anestesia, a gente manda para a situação, que é ensinado no nível 2, tá? Então, eu estou aplicando a energia reiki de situação para que tudo ocorra da melhor maneira possível, que os médicos não fiquem tensos, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Que aí no nível 2 é ensinado de reiki de situação, reiki à distância, reiki planetário, ou seja, você pode, como se fosse uma meditação, você se concentra, canaliza com energia reiki e envia reiki para o planeta, tá? Vamos ver aqui se tem duvidinhas. Para um trabalhador que tenha convênio, essas terapias integrativas, quando são cobertas pelos planos, precisam de encaminhamento médico, assim como psicólogo, terapeuta ocupacional ou fisioterapia. Olha, eu não trabalho com convênio, mas até onde eu sei, não precisa.
tá? Você pega a autorização no convênio e você marca com o profissional conveniado, tá? Até onde eu sei, mas eu não tenho informação suficiente para te dar uma certeza de como funciona esses atendimentos. Essas energias podem ser aplicadas com relação à prevenção de suicídio, lembrando do Setembro Amarelo, muito bem lembrado. A prevenção do suicídio, eu já tive 3 pacientes com histórico de tentativa de suicídio. Além da psicoterapia, eu trabalhava com floral, com acupuntura e com reiki, tá? Então, o reiki é excelente, excelente, excelente para esse tipo de paciente, para essa prevenção, né? Mas eu entraria com outras técnicas também, tá? Vamos para o próximo. Ai, gente, como eu sou veterinária, eu tenho que puxar sardinha para mim também. Então, eu vou comentar só rapidinho aqui que além dos 7 chakras principais que a gente aplica nos seres humanos, nos animais existe o chakra braquial, tá? Esse chakra, ele tem ligação com os outros chakras também, e tem algumas literaturas que dizem que é desse chakra que o animal capta a energia do ambiente, tá? Esse amorzinho incondicional que eles têm por nós, é como se ele meio que transmutasse essa energia. Tem uma outra literatura que diz que o gato tem um outro chakra principal por aqui, que trabalha com essas energias sutis, mas eu não tenho trabalho científico que fala isso, tá bom? Deixa eu ver o que mais que temos aqui para ser comentado. Eu também... agora o momento fofo da palestra. Essa é a Lilith. Nesse dia, eu estava fazendo... porque eu não tenho muitas fotos de pacientes, e as fotos que eu tenho, os pacientes não autorizaram. Na verdade, o reiki eu esqueço de tirar foto, tá? Vocês me perdoem. Mas esse dia eu fazia antes da pandemia, um trabalho solidário de aplicação de reiki, e eu pedia que as pessoas levassem 1 quilo de alimento não perecível, ou R$ 15 para ser revertido em alimento, e a gente fazia a doação para entidades, para lugares que maior necessidade. E eu estava sentada mexendo no celular nessa hora. Aí eu vi ela chegando, e ela subiu na maca e olhou para mim assim, né? Igual ela tá. Aí eu tirei uma fotinha e continuei mexendo no celular. Aí ela deu um miadinho. Aí eu falei assim, o que você quer? Você quer receber reiki? Aí olha só o que ela fez. Deu para enxergar aquela coisa miúda? Ela deitou. Na hora que eu perguntei, eu falei, você quer receber reiki? Ela deitou e me olhou. E, assim, e animal, gente, uma coisa importante, tanto em animal quanto em humano. Não tem como você aplicar mais do que a pessoa precisa ou a menos. A pessoa ou o animal. Ela sempre vai receber a quantidade necessária que ela precisa no momento, tá? Animal capta energia sutil muito mais rápido, essa energia universal. Então, eu tenho pacientes que em 3 minutos já recebeu, pronto, acabou. Agora, eu tenho pacientes que eu fico 1 hora, tá? Depende muito do quadro que o animal tá, ou que a pessoa tá, depende muito. E animal pede. É muito engraçado. Assim, o exemplo da Lilith, tá? Vamos ver se tem mais perguntinhas aqui. Fofa mesmo, né, gente? É muito fofinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Gente, é isso. Eu espero ter contribuído com alguma coisa. Tá aí meu WhatsApp. Se tiraram foto, print, me marcam no Instagram. Tem meu Instagram aqui, pode me mandar direct, pode me mandar mensagem no WhatsApp. Tem o meu e-mail. Eu sou muito grata por hoje, pela oportunidade, pelo conhecimento que a gente trocou, tá? Vamos ver as outras perguntas. Mas muito, muito, muito obrigada por hoje. Meu coração ficou muito alegre por hoje. Você se sente cansado ou sem energia após uma sessão?
Sandra, vamos lá. Não é pela troca de energia. O reiki, quando aplicado presencialmente, você tem que ter pelo menos uma estrutura física, tá? O que te deixa cansado seria uma fadiga física, porque você fica em pé muito tempo e numa mesma situação, e numa mesma posição, né? Então, o paciente tá deitadinho lá na maca, né? E aí você tá aqui em pé, numa mesma posição. Você vai trocando conforme a aplicação. Então, que às vezes a gente sente um cansaço seria físico, tá? Aí a pessoa aqui, a primeira vez que foi aplicar reiki, a primeira vez lá no nível 1, já tinha muito tempo que não fazia exercício, atendeu 10 pessoas. Tá? Eu saí um caco do cocô do cavalo, e eu falei, putz, troquei energia, não me estruturei direito, não sei o que, naquela época tinha essa coisa, né? Aí eu falei, cara, aí meu mestre pegou e falou assim, coleguinha, deixa eu só te falar uma coisinha. Você não aprende que não tem troca de energia entre os pacientes? Eu falei, aham. Você não aprende que não tem nada a ver essa questão da energia do outro com a sua? Aham. Ele, quanto tempo faz que você tá sem fazer exercício? Eu falei, tá. Então, esse cansaço, essa falta de energia, às vezes é preparo físico, tá? Vamos ver o que mais que temos aqui. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Fábio, por tudo de hoje, tá? E aí, qualquer outra dúvida que vocês surgirem depois, eu tô à total disposição. Tá, é com você. Bom, se você quiser fechar a apresentação para aparecer todo mundo aqui. Tá, peraí. Gabi, na verdade, a gente que tem que te agradecer, né? Agradecer por você trazer de forma tão legal, tão leve, tão doce essas informações. Eu vou passar, o pessoal está aqui mandando no WhatsApp pedindo seu contato, mas eu vou passar para todo mundo. Eu posso passar seu WhatsApp? Pode, era esse que estava aí disponível. Esse que eu deixei disponível no fim da apresentação. Pode me adicionar, pode me chamar. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo, tá? Também pode seguir a Gabi lá no Instagram, que aí lá também pode mandar direct, né? Com certeza, com certeza. A Gabi, ela fala de um jeito doce, leve, assim, super gostoso da gente ouvir, mas tem muita leitura, tem muito estudo. A gente fez questão, né, Gabi, de discutir junto os textos para mandar para vocês, textos básicos para a aula, para vocês verem como que a gente já tem avançado em termos de ciência das pesquisas em cima sobre, né, as práticas integrativas. A Gabi trouxe a experiência dela, existem várias outras, e independente do que a gente vê de evidência, né, de científico, a gente também tem aquilo que é nosso, que é pessoal. Às vezes eu faço uma determinada técnica, recebo uma determinada modalidade de tratamento, e aquilo não faz sentido para mim. Mas eu recebo outras que faz muito sentido, mas que para o colega às vezes não. Então, eu já fiz, por exemplo, homeopatia e eu não me dei bem com a homeopatia. Talvez eu não tivesse o tempo necessário, ou naquele momento estava tão desesperada, né, gente, louca, que eu precisava de outra coisa. Às vezes foi o princípio ativo também, que às vezes deveria, né, um pouquinho mais de tempo, já, mas assim, igual você falou, cada um se adapta melhor com um tipo de terapia, e tá tudo certo. Não é porque aquela terapia é ruim, é porque cada ser responde de uma maneira. E aí eu acho que é legal isso. E é legal a gente pensar assim, a gente tem várias práticas integrativas disponíveis gratuitamente para a população, via SUS.
Eu tenho uma experiência desse grupo de dor, que era um grupo de dor que eu já participava presencialmente enquanto eu morava em Belo Horizonte, há quase 10 anos atrás, e que ele foi crescendo e que hoje ele tem, na época tinha só acupuntura, hoje a gente tem várias práticas integrativas que fazem parte, junto com a física, com a TO, com a psicóloga, assistente social, com toda a equipe médica. Então, em termos de oferecimento de serviços gratuitos para a população, a gente tem se expandido nos últimos anos. Em termos de pesquisa, eu acredito que também nós temos expandido. A gente ainda não tem evidências para todas as áreas, para todas as condições de saúde, né, todos os problemas de saúde, mas para alguns deles a gente tem. E aí, para alguns problemas que são específicos de trabalhadores, dor crônica, tensões, isso a gente já tem evidência. Então, são práticas interessantes da gente pensar, mas talvez interessantes da gente pensar não apenas como indicação de tratamento, mas como um potencial de qualidade de vida dentro do próprio local de trabalho. Hoje a gente tem empresas que, dentro do local de trabalho, elas já oferecem alguns espaços de relaxamento, de jogos, de bem-estar, espaços voltados para a qualidade de vida. E algumas, inclusive, já oferecem para o próprio trabalhador serviços com as práticas integrativas. Então, também é uma alternativa e uma proposta muito legal. A Bruna está contando aqui que ela tem um observatório, né, de práticas integrativas e complementares, isso é muito legal também. Legal. Quem quiser também pode seguir a Bruna, gente, no Instagram, porque ela tem muito material de práticas integrativas, ela tem lives, né, Bruna? Então, segue a Bruna também. Legal, obrigada também. pelas dicas, Bruna. A nossa ideia, que a nossa proposta é expandir. Se a gente está falando de interdisciplinaridade, a interdisciplinaridade não são só... tá. Então, vocês estão lendo aí, né? Ela está explicando para vocês que o observatório não é dela. Legal. Uhum. E ela também tem, bom, enfim, tem muito material, tem muito campo, tem muito conhecimento para a gente explorar nessa área. E a Gabi trouxe para a gente, assim, de uma forma muito legal, muito gostosa, um caminho que dá para a gente pensar e também analisar em termos de cuidado de saúde dos nossos trabalhadores. Então, eu queria te agradecer muito, Gabi. A gente foi presenteado agora de tarde com o seu conhecimento e com a sua doçura, a sua leveza. Queria te agradecer muito, muito, muito. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fala aqui pra gente, coloca no chat. Se não, a gente vai abrir as câmeras, Gabi, para tirar uma foto. Que legal, adoro. Quem quiser com a gente, tá? Hoje de manhã eu dei aula a manhã inteira, gente, vocês não fazem ideia. Aí eu pedi para os alunos abrirem a câmera para a gente fazer um exercício. Aí teve um que falou assim, professora, eu tô de pijama. Tá bom, bem, não precisa mostrar seu pijama. Fica tranquila. É a do Anderson, obviamente. Olha, eu já pedi... Sabe quem que vai bater a foto, Gabi? Radamés. Acho ótimo. Ele já entrou aqui. Rada, só esperar todo mundo abrir aqui a câmera, dar um sorriso bem lindo pra gente sair. Ai, Brenda, que dó. Não sei abrir a câmera no celular? Andréia do céu, você é a mais blogueira das professoras da TO e não sabe abrir a câmera no celular? Não é possível. Você tá no computador ou você tá no celular? Cadê ela? No celular. Então, você vai clicar na carinha aqui de quem tá aqui em cima. Clica aqui na carinha. Aí vai aparecer o sinalzinho da câmera e do microfone. Achei, obrigada, eu vou abrir. Eu não estava conseguindo nem abrir o microfone, para vocês terem uma ideia. Tá tudo certo. A professora blogueira da TO.
Eu nunca fiz pelo celular, e hoje eu tô com problema no computador. Eu já fiz as contas. Quantas contas no Instagram a Andréia tem, gente? Eu olho assim, nossa, uma conta. 3. Eu acho que é mais, tá? Bom, vamos tirar uma foto então. Radamés, você está a postos? Todo mundo? Quem abriu, abriu? Tá bom, peraí que a gente vai falar 1, 2, 3 e X. Então, 1, 2, 3 e... Tirou? Aí, peraí, aí. Não, peraí, de novo. Mais uma. Tira, amor. Você tem que falar que tirou. Ai, a Joyce saiu, gente? Deixa eu ver aqui. Ô, Sandra, você saiu gargalhando, minha filha. Ficou linda, gente. Não, Gabi tá Ô, Fabiola, culpa sua, Fabiola, que você ficou com a cara assim, ó. Você tem que falar com essa gira. Sandra e Gabi gargalhando, gente. Tá ótima. Bom, muito obrigada. Beijo para todos Eu que agradeço muito. Fiquem espertos, que sexta-feira tem um curso do Netras sobre currículo Lattes. Façam lá a inscrição de vocês. Quem já se inscreveu já recebeu o link. E aí, quem é aluno de graduação, de pós-graduação, ou que quer voltar a estudar, ter um Lattes atualizado, manter o Lattes atualizado é super legal, e a gente sabe que é difícil, tem um monte de coisinha assim, e o professor João Arlindo vai ajudar a gente na sexta-feira à noite a enfrentar, encarar o Lattes. Gabi, queria te agradecer muito a presença de todos vocês, agradecer a parceria, né, aqui nas aulas abertas. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa proposta, que tenha sido válida para todos vocês, e entra lá no Netras, manda direct para a gente com ideias, com sugestões, e a gente tem várias novidades aí pela frente. A gente espera continuar mantendo contato e parcerias com vocês e com mais outras pessoas com quem a gente tiver energia aí para trocar, tá bom? Obrigada, Gabi, obrigada para todos vocês. Muito obrigada, gente. Beijão. Ótimo resto de semana para vocês. Obrigada a todos.